pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Rei dos Reis,
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te dar todo meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Graças e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais o culto do Projeto Aprisco. Estou com saudade dos irmãos, espero que na próxima semana nós já possamos estar juntos. O culto já está, vamos dizer assim, pré-agendado para o próximo domingo, mas se não mudar nada no decorrer dessa semana em relação à autorização das autoridades do município, do nosso município, que o prefeito assinou um decreto que a partir do dia 17 já poderá ter as reuniões culticas com algumas observações de segurança, de higiene. Então, vamos disponibilizar o álcool em gel na entrada do templo para poder estar higienizando as mãos. Se você está com algum sintoma de gripe, fique em casa, respeite a saúde, não só a tua, mas como as dos irmãos também. Crianças e pessoas do grupo de risco, idosos, fique em casa também. A gente vai estar gravando o culto no domingo. Na segunda-feira vou postar o culto no canal da igreja, então os irmãos que não puderem estar conosco poderão acompanhar o culto na segunda-feira, mas no domingo estaremos aqui reunidos e espero poder matar a saudade dos irmãos, de estar com os irmãos e nos reunindo, cultuando ao Senhor. E posteriormente vamos conversar aqui para marcar nossa ceia, que já deveria ter acontecido agora no início do mês de junho, mas vamos conversar e vamos ver para quando a gente vai fazer a marcação da ceia, porque eu estou com muita saudade também de cear e agradecer ao Senhor pela morte do seu Filho na cruz do Calvário. Eu quero hoje pensar com os irmãos no texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Vamos ao texto. O texto diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse texto é um texto que me chama muita atenção, porque você vê Deus mudando completamente o relacionamento com o homem a partir desse texto. Você vê lá no princípio, quando Deus formou o homem,
Adão e Eva lá no paraíso, eles se relacionavam com Deus, mas Deus os encontrava no final do dia para ter aquele relacionamento com eles. E posteriormente, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, toda teofania, que é aquela manifestação corpórea de Deus, gerava muito medo nas pessoas. Qualquer um que encontrasse, que visse um anjo que fosse mais a teofania, eles ficavam em desespero, medo, porque o homem passou a temer a Deus após a queda. A temer não no sentido do respeito, mas do medo mesmo, de pavor de Deus. E aqui nós vemos Deus mudando completamente essa relação, quando ele diz para Moisés, aqui no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ali Deus não é o homem que busca Deus, mas Deus busca o homem para poder ter uma habitação no meio do homem, para que o homem pudesse se relacionar com ele. E quando Deus fez isso, ele deu toda a planta para Moisés, ele deu tudo como o tabernáculo deveria ser. Nada foi da cabeça de Moisés, nada foi organizado por Moisés, falou, não, Senhor, ele não entrou naquela discussão, não, mas eu acho melhor se for desse jeito, se for nesse formato. Tudo foi pensado por Deus e revelado a Moisés, para que Moisés pudesse fazer conforme a ordenança do Senhor. E, com isso, nós sabemos que o culto antigo, ele era uma figura do que haveria de vir. Então, para que eu quero pensar nesse tabernáculo antigo hoje com os irmãos? Para que nós tenhamos a consciência de quem somos hoje. Porque essas figuras que estão expostas aqui nesse texto, no tabernáculo, elas são referentes à nossa vida hoje. E como que Deus manda Moisés construir esse templo? Primeiro ele manda Moisés construir esse tabernáculo de madeira de acácia, que é uma madeira típica do deserto. Aí a gente pensa, mas por que a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia é uma madeira difícil de trabalhar, é uma madeira dura, cheia de nó, retorcida, que se qualquer marceneiro fosse trabalhar com ela, ele não escolheria ela para trabalhar, escolheria outra, tinha outras opções, tinha o cedro do Líbano, que era uma madeira muito mais fácil de ser trabalhada, mas o Senhor ordenou a Moisés que fosse feita de madeira de acácia. Por quê? Porque o templo, ele faz alusão à igreja. O tabernáculo faz alusão à igreja. E a madeira de acácia é dura, cheia de nó, torcida. Por quê? Porque representa o nosso pecado. Faz alusão a nós, como nós somos pecadores. Somos difíceis de trabalhar, duros, cheios de nó, cheios de dificuldade. E como o tabernáculo faz essa alusão, o Senhor fala para Moisés trabalhar com madeira de acácio. E como que a madeira tinha que ser trabalhada? Primeiro, tinha que ir lá e cortar essa madeira. Isso significa que é preciso morrer para ser morada de Deus. Tinha que ser cortada as suas raízes e no tronco ser trabalhado. Nós, para sermos morada do Senhor, precisamos morrer. Precisamos deixar as nossas raízes e começarmos a ser trabalhados por Deus. Segundo, o santuário, ele não deve ser feito de toras. Por quê? Como assim? Porque Deus manda Moisés cortar essas madeiras e fazer tábuas dela. Não usar as toras, eles tinham que fazer as tábuas dessa madeira. Deus dá ordem para que Moisés serre as toras em tábuas iguais. Por quê? Porque cada madeira é de um jeito. Cada um de nós somos de um jeito. Mas quando estamos diante de Deus, nós somos iguais.
Somos igualados na presença do Senhor. Essas madeiras, elas foram igualadas em tábuas, colocadas na vertical, para representar que nós temos que estar prontos na vertical, em ação, não descansando, mas que somos iguais, e Deus trabalha em nós nessa igualdade. Não somos diferentes diante de Deus, cada um tem as suas diferenças, mas diante de Deus nós somos iguais. E outra coisa, precisou Moisés construir esse tabernáculo no deserto. E qualquer um que foi na praia e brincou de fazer qualquer construção sabe que a areia não é um lugar bom para alicerce. Como que se construiria no deserto sem alicerce? Era um tabernáculo, era móvel, não podia ser, tinha que ser construído em cima da areia. Como que ele ia ter alicerce? O Senhor mandou ele construir sobre bases de prata. E por que prata? Porque prata representa a redenção que temos. Nós somos construídos sobre a redenção que temos através de Cristo, através da cruz. Essa redenção, nossa base, nosso alicerce está em Cristo. Ele tem que ser o nosso alicerce. Outra coisa que o Senhor mandou Moisés fazer se você cortar qualquer madeira verde, colocá-las juntas, com o decorrer do tempo, com o sol secando essa madeira, o que vai acontecer? Espaçamento entre elas. O que o Senhor fez? Ordenou a Moisés, deu a instrução a Moisés, que ele fizesse engastes na madeira, encaixes, que fosse tipo aqueles encaixes de quebra-cabeça. Para quê? Para que essas madeiras, essas tábuas estivessem juntas, aliançadas, e elas não se separassem, não houvesse brecha entre elas. O que isso traz para nós? Que nós temos que estar aliançados, que nós temos que estar juntos, que a comunhão é importante por causa disso, porque nós estamos como família, a igreja é um corpo, juntos, ligados, para que não haja brecha entre nós. Então, o tabernáculo é um símbolo da igreja. E como tábuas, nós temos que estar engatados um no outro, aliançados, alicerçados sobre a palavra, para que não haja dissensões entre nós. Aí, quem olha esse templo construído, olhando como madeira de acácia, tem aquela impressão de uma madeira ruim, dura, torcida, cheia de nó, difícil de ser trabalhada. O que o Senhor faz? Fala para Moisés cobrir essa madeira de ouro puro. A natureza pecaminosa é recoberta de ouro, porque para quem olha, não enxerga mais a acácia, não enxerga mais a madeira de acácia, enxerga ouro. O que isso significa? Quem olha para nós não enxerga quem somos, mas o valor que temos através de Cristo na cruz. O Senhor, quando olha para nós, ele vê ouro, porque nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Quem olha, vê ouro, fomos justificados e revestidos da justiça de Cristo. A igreja, ela foi revestida da justiça de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele vai buscar a noiva imaculada, pura, santa, irrepreensível. É a justiça de Cristo sobre nós. Agora pensando no restante do santuário. O santuário ele tinha 3 partes, ele era dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo
e o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, ou o Santíssimo, ou lugar santíssimo. No átrio tinha 2 mobiliários. Primeiro, o altar de bronze. Por que de bronze? Porque bronze, ele representa o juízo. Para o sacerdote entrar, ele tinha que oferecer o sacrifício no altar de bronze. Era o juízo de Deus. Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro passar pela cruz. O sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício no altar de bronze para que ele pudesse entrar no lugar santo. Nós, para podermos adorar ao Senhor, só podemos ser adoradores se passarmos pela cruz. Não existe adorador que não passe pela cruz. Porque é através de Cristo que nós somos aproximados. Então, o altar de bronze significa esse juízo que veio sobre Cristo. O segundo mobiliário que tinha no átrio era a bacia de bronze, que era uma bacia de bronze com água. Por quê? Porque o sacerdote tinha que lavar os pés e as mãos depois do sacrifício e para poder acessar. O que isso significa? Significa que, embora nós estejamos justificados, nós continuamos cometendo pecados. Nós não somos mais pecadores, mas cometemos pecados, porque nós fomos justificados em Cristo, mas continuamos cometendo pecado. Isso nos mostra que precisamos buscar a santificação constantemente. Temos que nos lavar nesse sangue, temos que seguir esse processo de santificação, que a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, olha como que o tabernáculo lá atrás já aponta para a igreja hoje. Temos que passar por esse processo de santificação. Depois temos o lugar santo. No lugar santo temos 3 mobiliários. Primeiro, a mesa com os pães da proposição, que representa o nosso alimento, que é Cristo, que é o pão que desceu do céu. Ele nos representa Jesus, esse pão, para nós. Precisamos nos alimentar para poder adorar, alimentar da palavra do Senhor, que é Cristo encarnado, que é o Verbo vivo, que se fez carne, o pão vivo enviado do céu. Precisamos nos alimentar de Cristo. O outro mobiliário que tinha no lugar santo é o altar de incenso. O incenso era queimado de manhã, de tarde e não podia ser apagado. Constantemente havia a queima do incenso. E o que o incenso significa? Ele significa as nossas orações que são levadas a Deus. O incenso significa as orações. A oração que sobe do altar para o trono. Quando você se alimenta de Cristo, que você tem comunhão com Deus pela oração. É algo que está ligado. Você se alimenta do pão e tem comunhão pela oração. Nós precisamos viver uma vida de estudo da palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, mas não podemos deixar a oração de lado. A oração, nós temos comunhão com o Senhor através da oração. Então, precisamos, como igreja, buscar o conhecimento na palavra do Senhor, mas também estar em constante oração, orar em todo o tempo. O terceiro elemento no lugar santo, é o candelabro.
Quando você se alimenta de Cristo, tem comunhão pela oração, que você pode brilhar para o mundo. Candelabro significa essa presença de luz, de como somos luzeiros, mas só podemos brilhar para o mundo tendo comunhão com Cristo, através da oração e do pão, do alimento que nos é dado, do maná. E depois do lugar santo, existia o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E lá só existia uma peça, que era a Arca da Aliança. E se o santuário, ele fala da igreja, o santo dos santos, ele fala de Cristo. A arca fala de Jesus. De que foi feita a arca? Qual o material que Deus mandou Moisés fazer a arca? De madeira de acácia. Aí nós pensamos, mas como assim? Madeira de acácia se representa Cristo, que não tem pecado, e a madeira de acácia, ela representa a nossa natureza pecaminosa. Porque na cruz, Cristo era todo madeira de acácia. Ele levava os nossos pecados sobre o seu ombro. Então a arca representa Cristo, também ela foi feita de madeira de acácia, porque ele se fez pecado por nós. Não tendo pecado, se fez pecado por nós. E como que ela foi feita? Também revestida de ouro. Por que ela foi revestida de ouro? Porque na cruz, Cristo, ele morre como madeira de acácia, mas ele ressuscita para nossa eterna redenção. Ele adquire para nós eterna redenção. Por isso, recoberta de ouro. Dentro da arca tinham 3 coisas: as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara de Arão que floresceu. E as 3 coisas falam de Jesus. A lei, que Jesus é o verbo vivo que se fez carne por nós. O maná, porque ele é o nosso alimento diário. E a vara de Arão, por quê? Porque ele foi morto, da mesma forma que a vara de Arão era seca, mas ressuscitou, como a vara floresceu. Então, as 3 coisas dentro da Arca da Aliança apontam para Cristo. E depois desse tabernáculo móvel, foi feito o templo, que era fixo, mas que manteve os mesmos princípios, os mesmos elementos. Mas aí, chegou um dia em que Deus deu um passo a mais. Quando ele mandou construir o tabernáculo, ele já tinha dado um passo que era inimaginável para o homem, que era Deus habitar no meio do seu povo. E agora ele dá um passo a mais, porque o verbo se fez carne. O próprio Deus agora se vestiu de carne, veio habitar no meio de nós. O texto, no primeiro capítulo do Evangelho de João, vai dizer que ele tabernaculou entre nós, se vestiu de carne, veio sofrer as nossas dores, sentir as nossas angústias, padecer das nossas necessidades. O próprio Deus, agora não mais por meio de símbolos, se humaniza, dá um passo a mais, veste pele humana. Agora ele não mais veio para falar de Deus, como os profetas falavam de Deus.
Jesus, ele não veio falar de Deus. Jesus veio mostrar Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Agora ele mostra a Deus, ele dá um passo a mais. Agora Deus está no meio de nós. Mas só que Jesus, ele volta aos céus. Mas ele disse para os seus discípulos no cenáculo: convém que eu vá, porque se não for, o Espírito Santo não virá. Então Deus dá mais um passo. Agora, não mais como Jesus no meio de nós. Jesus estava andando, as pessoas viam Deus encarnado. Agora, com o Espírito Santo, nós somos habitação. Ele não está mais no meio de nós, ele está em nós. Ele vai além. Agora nós somos a habitação de Deus. Se nós formos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, o texto vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E o interessante é que a palavra no grego utilizada aqui para santuário é a mesma utilizada na tradução do Antigo Testamento para o grego para Santo dos Santos. O que isso significa? Que o Senhor, ele não nos fez tabernáculo com essas divisões, ele nos fez Santo dos Santos, um lugar de habitação. E aí, quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós somos chamados a uma responsabilidade. Porque enquanto nós somos ignorantes da obra do Senhor, de como que o Senhor trabalha na sua igreja, nós podemos infringir algumas coisas por ignorância, mas agora não. Traz uma responsabilidade para nós, porque nós somos a habitação do Senhor. E como habitação nós temos que zelar pelo nosso corpo. Temos que ter consciência, porque hoje nós estamos gravando aqui na tenda, no nosso lugar de culto com os irmãos. E todo mundo, quando entra da porta da tenda para dentro, já muda a sua forma de agir. Porque você já, no subconsciente, já não, aqui é o lugar de adoração. Só que nós, muitas das vezes, não temos esse cuidado com a nossa própria vida, com quem nós somos. Porque somos condicionados a achar que esse lugar é sagrado, fazemos distinção do profano e do sagrado, mas esquecemos que quando o Senhor santificou, Ele não santificou esse lugar, Ele santificou a nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que zelar pela santidade da habitação de Deus. Se você for mais um pouquinho à frente, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, o texto vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A minha oração é que nós tenhamos consciência de que nós somos a habitação de Deus. Que nós não profanemos esse templo. Que nós vivamos em santidade. Que nós venhamos buscar o conhecimento
do Senhor, que estejamos em constante oração, porque lá em Êxodo, o Senhor dá um passo no relacionamento com o homem, quando ele fala para Moisés construir o tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Quando Jesus vem, o Senhor dá mais um passo, que é Deus habitando entre o povo. Agora, quando o Espírito Santo foi enviado, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ele dá mais um passo. E agora, nós somos a habitação do Senhor. Que nós possamos entender a grandeza de ser habitação do Deus Santo, do Deus perfeito, do Deus justo. E vivamos uma vida de santidade, para que quem olhe para nós não enxergue mais aquela madeira de acácia, dura, retorcida, cheia de nó, aquela natureza pecaminosa, mas que enxergue o ouro que estamos recobertos. Mas isso não é para gerar soberba no nosso coração, porque esse tesouro nós temos em vasos de barro. A maravilhosa grandeza que nós temos, o bem mais precioso que nós temos, está em quem habita em nós. Isso faz toda a diferença. E se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo, zelar, ser santo, buscar a comunhão com o Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E tenho a expectativa de que na próxima semana nós possamos estar juntos adorando ao Senhor nesse lugar. Mas se isso não for possível, o Senhor não está neste lugar. O Senhor está em nós. A habitação somos nós. Está aqui, é bom porque Ele se manifesta quando estamos reunidos, temos comunhão uns com os outros. Mas nós somos a habitação do Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor vos abençoe. Graça e paz.